Bom, boa tarde, gente. Para quem não me conhece, eu sou o Dinho, ele é o Rafael. Queria agradecer a Cecília primeiro pela oportunidade de vir aqui passar para vocês um pouquinho do que eu conheço sobre abelhas sem ferrão. Para começar, eu queria perguntar para vocês o seguinte: quem aqui tem medo de abelha? Todo mundo, né? Pois bem. Exatamente. As abelhas, elas vêm sofrendo esse preconceito há muito tempo, tá? Porque a primeira associação que se faz com a abelha, se você perguntar para qualquer criança, é mel e picada, ferrão. 95% de toda a vegetação brasileira é visitada por abelhas, tá? Só que as abelhas que todo mundo faz essa associação de ferrão são abelhas africanas, não são as nossas abelhas. Tá? Essas abelhas foram trazidas para cá desde a época dos jesuítas, porque pelas viagens serem muito longas na época, eles acharam mais fácil trazer as abelhas do que trazer, na verdade, a cera ou as velas ou o que fosse, devido inclusive ao tempo que eu falei de viagem. Tá? Então o que acontece? As nossas abelhas nativas, elas não têm ferrão, elas são essas que a gente está acostumado a ter esse medo, são as apis, são as abelhas africanas. Tá? E as abelhas que eu vou falar aqui são as melíconas, que são as abelhas da classe sem ferrão, tá? São as abelhas sociais. Existem abelhas também solitárias, mas no caso aqui eu vou estar falando das abelhas sociais, que na verdade existe uma gama enorme da biodiversidade delas. São 400 espécies de abelhas sem ferrão no mundo. Cerca de 320 são brasileiras, mas a gente não tinha tanto conhecimento delas há pouco tempo. Tá? Eu vou passar aqui para vocês um videozinho para vocês poderem acompanhar. Nossas abelhas são exterminadas nos campos de todo o Brasil, sem nenhum indústrias de venenos, plantadores sem escrúpulos servem à mesa dos brasileiros com 5 quilos de veneno por ano para cada habitante. O Ministério da Agricultura e a Anvisa, que deveriam promover o agronegócio e assegurar a saúde da população, permitem que as indústrias de alimento troquem o mel puro de abelhas por uma substância química, adoçada e com fragrância de sabor mel. Basta! O Conselho Nacional do Agronegócio de Abelhas não tolera mais tantos desmandos e arbitrariedades. Onde está o Ministério Público Federal? Crimes ambientais são praticados todos os dias nos campos. Entidades de defesa dos consumidores, onde estão vocês? Temos que lutar o bom combate. Se a alegação de venda é mel, então não podem salgar o consumidor com xarope. Chega de tantos absurdos. Bom, quem aqui já ouviu falar em meliponicultura? Alguém já ouviu falar ou exerce atividade de meliponicultura? Quando eu entendi a Cecília falar de abelhas com ferrão, eu não entendi, não ouvi bem. Por isso eu falei que era a Apis mellifera. Exatamente. Mas eu sabia a diferença. A abelha é a melícona. Isso, exatamente. A gente vai estar falando sobre as melíconas, a atividade de quem manuseia abelhas sem ferrão, são as melíconas, tá? As abelhas nativas sem ferrão, como eu falei para vocês, são 400 espécies, 320 brasileiras, tá? O mel das abelhas, por exemplo, existe uma diversidade muito grande. Eu vou estar falando só sobre algumas espécies, porque não daria nem tempo de eu abranger tanta coisa assim. Então eu vou estar falando sobre a abelha jataí e sobre a abelha iraí, tá? São duas espécies mais comuns aqui na nossa região e mais adaptadas, inclusive, tá? Porque devido à urbanização, o crescimento, elas conseguem se adaptar em locais. É possível ter uma colmeia de abelha dentro de casa? Sim. Dentro de casa, apartamentos, sítios, qualquer lugar, chácara. Tem gente criando abelha dentro de cozinha, varanda, em qualquer local é possível, tá? As abelhas sem ferrão, como eu falei, elas têm algumas vantagens. Uma é o manuseio 100% seguro, que você não precisa de roupa, no caso da apicultura, para poder manusear as abelhas. O mel da abelha melícona, no caso da jataí, por exemplo, ele é um mel especial, porque ele é considerado um mel, inclusive, com propriedades medicinais, tá? Ela é uma das poucas abelhas que produz o própolis, tá? Além do própolis,
ela produz ali, você vai ter dentro da caixa própolis, pólen e mel. Tá? Mas a função principal das abelhas, no caso, não é o mel das abelhas sem ferrão. Muita gente associa abelhas e associa logo a mel. O papel das abelhas é muito mais importante do que simplesmente a gente coletar o mel. Tá? Como eu disse, 95% de toda a vegetação é visitada por abelhas. E 70% de todo o nosso alimento provém da polinização de abelhas. Tá? Posso abrir um parênteses aí, porque claro, você começou com esse tema, eu sou da área ambiental, isso me interessa muito. Antes de você começar a falar especificamente das abelhas, qual você acha que seria o processo para reverter esse dano seríssimo que está ocasionado pela falta de abelhas, né? Tanto na agricultura como na polinização das espécies nativas daqui. Qual você acha que seria o caminho mais sensato, o agronegócio muito forte, né? O agro é pop, né? Infelizmente, né, a gente tem que dizer isso, mas não é uma realidade, a gente sabe disso. Até pelo vídeo que eu lhe mostrei, que você sabe disso, a quantidade de venenos e agrotóxicos é muito grande. E nós estamos tendo um extermínio de abelhas violento. Tá? Todo dia a gente tem relatos de apicultores e de meliponicultores que estão perdendo colmeias seguidas, tá? Por conta de agrotóxicos. Eu acho que a saída, no caso, seria a revisão, primeiro a revisão dessa parte de agrotóxicos no Brasil, que ao invés deles estarem caminhando num processo de proibição, parece que a liberação está sendo total. E a gente realmente não tem muito o que fazer. Uma das opções que a gente tem é essa. Para no nosso caso aqui, seria a criação racional. E a gente está conseguindo agora os registros do IBAMA, tá? Para que a gente possa começar a pensar numa regulamentação para poder, inclusive, bater de frente e discutir sobre esse assunto em outras situações. Hoje, o IBAMA permite a gente, qualquer pessoa pode ter de 1 a 49 caixas de abelha dentro de casa, até sem registro. Tá? Abelha sem ferrão, lembrando sempre disso. Tá? A partir de 49 caixas, você já tem que ter um registro diferenciado do IBAMA. Entendeu? Com relação ao que você me perguntou, acho que realmente é uma briga ainda que a gente não tem muita opção, e o que a gente está fazendo é isso, é formar uma corrente e todo mundo isso espalhando e a gente tentar aumentar essa produção de abelhas, pelo menos no nosso caso, residenciais em casa, entendeu? Poder fazer assim, dentro de, como eu falei, de apartamentos e residências, e a gente tem feito o seguinte, implementar meliponários dentro dessas áreas onde há plantações para tentar aumentar essa produção e essa polinização, entendeu? Isso a gente tem feito. Só para rebater isso, tem sido muito acusado o agrotóxico. Quase 90% da acusação é agrotóxico. Mas existe um predador que está faltando, algum desequilíbrio na natureza que você acha também está agravando essa falta de abelhas? Um dos problemas que as abelhas nativas tinham era justamente esse desequilíbrio por conta da entrada das abelhas africanas. Tá? Porque, como eu disse, porque tem muita gente que fala abelha europeia, abelha africana, abelha europeia. Por que eu sempre dou essa denominação de abelha africana? Porque no DNA delas não tem essa condição de que a gente tem aqui separação de estações, inverno, verão. Então o que acontece? Elas não se preparam para quando está chegando o inverno, elas fazem estoque de alimento, diferente das nossas. Tanto que todo mundo que trabalha com uma abelha sem ferrão sabe que no período de junho até agosto a gente não mexe nas caixas. A gente não coleta mel, a gente não faz nada. Porque a gente sabe que elas dependem desse mel que está ali dentro para a sobrevivência da colmeia. Não tem florada, então elas não têm como conseguir alimento. No caso das africanas que foram trazidas para cá, eu não estou criticando, por favor, o desenvolvimento da atividade. Só realmente foi uma coisa que aconteceu e criou, entendeu, um problema no sistema, porque elas, por não terem essa característica, elas quando chegam no inverno, elas continuam saindo para procurar alimento e não encontram. E aí onde elas vão encontrar esse alimento? Muitas vezes nas colmeias das abelhas nativas, que por não terem defesa, elas vão lá, retiram o mel, enfraquecem a colmeia. Quando não exterminam a colmeia, elas simplesmente deixam sem alimento, e por não ter onde conseguir alimento, para completar o alimento. Essa é a abelha jataí. Tá? A abelha jataí, ela tem a característica de fazer esse pito de entrada. Não só ela, a iraí também tem.
Tá? E o que acontece? Ela faz esse pito para proteção contra inimigos, contra invasores. Um dos maiores invasores que a abelha tem, a abelha sem ferrão, por incrível que pareça, é um mosquitinho, que a gente chama de polídeo. Tá? Esses mosquitos, eles devastam as abelhas. Se vocês repararem, elas estão sempre lacradas, justamente para evitar esse tipo de ataque de predador. Elas têm por costume, todo dia... Qual o mosquitinho? Aqui são só as abelhas, tá? Aqueles mosquitinhos, ele parece muito com aquele mosquitinho que a gente vê na banana. Aqueles mosquitinhos bem pequenininhos. Mosquito de fruta. Isso, chamado. exatamente, mosquito de fruta. E ela, por característica, elas fazem a colmeia sempre direcionando o pito, o canudo de entrada, na direção da claridade. Tá? E o que acontece? Sempre ao anoitecer, elas fecham o pito de entrada. Ou sempre que houver algum risco, ou quando elas não se sentem no ambiente natural delas. Como vocês podem ver aqui, olha, ele está fechado. Elas fecham, tá vendo essas características aqui, olha, da renda? Tá? Isso é obviamente para a ventilação da colmeia, para elas poderem ter oxigenação na colmeia, na entrada do pito, e elas fecham, sempre que tem esse risco. Quando amanhece, elas abrem novamente e as campeiras saem, vão fazer todo o seu trabalho. Entendeu? Uma abelha jataí, ou em média as abelhas melícolas, elas vivem 40 dias. E o processo de cuidado delas é exatamente assim. A que nasceu hoje, ela vai cuidar da que vai nascer amanhã. E assim vai. A que nasceu ontem, cuida da que nasceu hoje. Elas têm um sistema totalmente organizado. Não existe essa história de uma querer ser melhor do que a outra. Elas são abelhas sociais, trabalham em conjunto perfeito. Tá? Aqui deixa eu mostrar para vocês. Agora, como é feita a captura de um enxame de abelha melícona, tá? Existem algumas formas de se fazer captura, que são iscas. A única maneira permitida pelo IBAMA é através das iscas. Tá? Isso aqui é uma isca. Vou pedir para o Rafael, passa de pé, por favor. É assim que se monta uma isca para a abelha nativa. Você vai colocar a isca, que depois de pronta vai estar assim. Tá? Vocês vão colocar a isca na natureza, na árvore, no tronco de árvore, ocos, e aí elas vão, com esse cheiro do atrativo que você coloca, ele vai passar aí para vocês poderem perceber. Isso é um feromônio? Esse é o atrativo. Tá? Ele é feito do própolis da abelha, da cera da abelha e álcool. Tá? E aí você lambuza a garrafa, deixa ela por um tempo até que ela seque, para você poder, aqui ele é o concentrado. Aqui você tem ele concentrado. Então você tem a permissão de colocar as iscas na natureza. Não esquecendo nunca, como eu falei, de identificar as iscas. Porque, por incrível que pareça, já se chamou corpo de bombeiro, polícia, muita coisa por causa disso aqui. E para quem não conhece, isso aqui parece até uma bomba. Então, é sempre bom você fazer uma identificação como essa, por exemplo. Entendeu? Você coloca a etiqueta na garrafa e coloca, identificando que é um projeto de preservação ambiental. Precisa. Isso também é uma característica importante para cada tipo de abelha que vocês pretendem pegar. Tá? O que acontece? A abelha jataí, ela não precisa de muito espaço. Vocês podem reparar que a caixa dela, comparada com a outra, é bem pequena. Tá? As caixas, elas são montadas, aqui a gente chama de caixa racional ou caixa inteligente. Porque é uma forma de você poder cuidar, coletar, sem atrapalhar as abelhas e o desenvolvimento delas. Ele se constitui de um ninho, um sobreninho, tá? Depois que essa caixa aqui, ela tem pouco tempo de transferência, por isso que ela só tem 2 módulos. Depois que ela já está mais cheia, que elas ocupam os 2 módulos, você coloca mais um, que seria a primeira melgueira e a segunda melgueira. Como que funciona? Quando você tem 2 melgueiras e ela enche as 2, você tem a possibilidade de tirar uma, mantendo ainda a primeira, que seria a reserva, para que elas continuem sem ter problema, mesmo que não encontre uma florada por perto ou alguma outra condição de alimentação. E assim você vai fazendo a substituição da melgueira. Começou a encher a segunda, você troca, bota que já tem um pouco de alimento e tira a segunda melgueira. Então você está sempre fazendo. Esse aqui é um outro exemplo de caixa racional, tá? Que é muito usado para um outro tipo de abelha que se chama mandaçaia. Que também é uma abelha nativa, tá? Que ela se difere um pouco, ela é linda, tá? Ela se difere. Bom, se bem que a jataí também, ela tem os olhos verdes que são lindos. Mas o que acontece? A abelha mandaçaia, por exemplo, a gente usa esse tipo de caixa. Por quê?
É o mesmo sistema, tá vendo? Ninho sobre ninho. Só que a gente coloca as melgueiras dos lados e não em cima. Por que as melgueiras do lado? Quando você constrói uma caixa desse tipo, ela entende que ela só precisa fazer o ninho aqui e passa a fazer o mel nas melgueiras que são laterais. Então você retira a melgueira, mantendo a outra, e assim vai fazendo sempre a troca, tendo o seu estoque de mel. Tá? Demora mais ou menos quanto tempo para coletar o mel? Bom, o que acontece? Quando você coloca uma isca, ela pode levar 20, 30, 40 dias para que se haja uma ocupação da isca. Tá? Como é que funciona essa ocupação? Quando a abelha, aqui ó, vou mostrar para vocês como é feita a transferência. Isso aqui foi uma isca capturada, está vendo ali uma caixa racional já, e aqui uma isca. A isca ela é posta na natureza, ela fica em média 30, 40 dias e de uma vez por semana você vai lá dar uma borrifadazinha com um atrativo para que esteja sempre com o cheiro ali para que elas possam vir. Existem duas formas de você colocar essa isca. Uma é deitada e a outra seria em pé. Sempre lembrando o seguinte, tá vendo? Essa daqui foi deitada. Então, quando você coloca uma isca deitada, que você vai retirá-la da natureza para fazer a transferência, você nunca vai poder inverter a posição na hora da transferência. Por quê? Olha aqui, discos, aqui é o ninho, tá? Tá vendo aqui o ninho? Como a caixa está deitada, ela fez os discos assim. Se você vira, você faz com que o mel escorra todo e você vai acabar destruindo a sua colmeia antes mesmo de... Por quê? O maior atrativo para o corídeo, para os mosquitos, é o mel e o própolis, que vazam na hora que você faz a transferência. É um perigo. A chance de você perder a colmeia é muito grande quando você faz isso. Tá vendo? Aqui são os discos de cria. Ele vai tirar e botar, como eu falei no primeiro módulo, que seria o ninho principal. Tá? Ele deu uma sorte aqui, olha, que ele conseguiu, a rainha está no dedo dele aqui, ó. Vendo? E aí ele vai pôr a rainha de volta. Aí você vai perguntar para mim, imagine se eu não achar a rainha numa hora dessa, eu tenho como ainda salvar a colmeia? Sim, além da rainha, ela tem os discos, que são os discos de cria. Como é que ela funciona? Elas vão fazendo os discos, ovos, e na lateral tem sempre um ou dois ovos que se destacam por serem maiores. Esses são chamados ovos de realeira, que dali vão nascer as princesas, tá? Para que você gere uma nova colmeia. Tá? Após alguns dias, a jataí já vão construir, depois que você faz a transferência, um novo pito, e assim vão começar a nova polinização, sair a campo e fazer o trabalho. Tá? Por que tem que fazer essa coleta assim e não direto ali na caixa? Bom, porque, vamos lá, por que a gente costuma fazer sempre com isca? Porque, infelizmente, a chance de você colocar uma caixa dessa, se você colocar dentro da sua casa, não tem problema. Você vê que aqui ela já está montada como isca. Ela não está montada só como uma caixa, ela já está com isca, tanto que ela está vazia. Tá? Só que o que acontece? Se você colocar uma caixa dessa num parque, numa praça, na natureza, vão levar a sua caixa. Vai trocar, aqui eu posso. Aqui você pode, dentro da residência você não tem esse problema. Mas como muitas vezes a gente coloca em florestas, em parques, em locais públicos, por isso eu falei inclusive da identificação. Até para que ninguém mexa e torcendo para que ninguém pegue, porque até na isca pegam. Tá? E, infelizmente acontece. Tá? Aqui eu vou mostrar para vocês agora, depois da captura, a revisão da caixa, depois de 30 dias. Tá vendo aqui, olha? Esse é o própolis que eu comentei. Tá? A jataí, ela prepara esse gel própolis todinho em volta da caixa. Eu tenho até aqui, depois eu vou mostrar para vocês. Ela faz toda a vedação. Esse própolis, ele é anti-inflamatório e antibiótico, e ele protege a colmeia da entrada de qualquer outro invasor. Entendeu? Ela lacra, na verdade. Ela fica realmente vedada para que não entre nada. Aqui vocês estão vendo os potinhos de mel, tá vendo? Que se diferem dos potes de própolis, que são amarelos, de pólen, desculpa, que são amarelos, tá? Aqui a cera protetora, tá vendo? Ali é o própolis, e aqui a cera protetora do disco de cria, que ela fecha para proteger os ovos, e não ter, inclusive também por temperatura. Tá? Ela protege não só de invasores, como também da mudança brusca de temperatura. Porque a única forma que as abelhas têm de manter a temperatura na caixa é batendo as asas.
quando a temperatura baixa, isso aqui é um exemplo, tá vendo, de pote de mel, e esse é o próprio. Quando a temperatura baixa, elas começam a bater as asas dentro da colmeia para gerar calor corporal. E assim elas vão aumentando a temperatura. Esse é um dos motivos que a gente coloca isso aqui, olha, o isopor. O isopor ele serve para proteger não só do calor como do frio, mas da mudança de temperatura. Então ele mantém uma temperatura ideal para elas. Diminui o sofrimento delas, já que você está tirando ela da natureza. Aí você fala, mas na natureza ela também tem o frio. Tem, mas elas preparam todo o ambiente para que elas não fiquem o tempo inteiro, entendeu, tendo que alterar. Porque lá ninguém vai estar abrindo toda hora a caixa, ninguém vai estar mexendo, tirando o mel. Então elas criam uma estrutura para isso. Esse é o própolis. Infelizmente, eu esqueci. Eu tinha separado para trazer, mas infelizmente eu esqueci de trazer. Aqui eu tirei da caixa aqui, mas é tão pequeno que não dá nem para vocês terem uma ideia do que seria o própolis. Aqui, olha, esse é um exemplo de como acontece quando o enxame libera as princesas. Tá vendo? Isso aqui é uma isca PET, isso é da casa do meu vizinho embaixo, tá? É uma isca PET que ele deixou muito tempo lá e não fez a transferência para a caixa. O que acontece? Chega uma hora que a população aqui está muito grande. Então a rainha começa a liberar as novas princesas. Nesse momento, os zangões ficam todos em volta da caixa, porque eles não vivem nas caixas, tá? Eles não vivem, eles vivem do lado de fora. Nesse momento que ela vai sair, eles ficam esperando porque ela vai fazer um voo nupcial. Como é que acontece esse voo nupcial das abelhas nativas? Tem muita gente que já ouviu falar que na natureza só os fortes sobrevivem, né? Nem sempre. No caso da abelha, a princesa, quando ela sai da colmeia para fazer o voo nupcial, ela sobe, ela vai voar o mais alto que ela conseguir. Porque nesse momento, todos os zangões vão sair atrás dela. E vão começar a subir. Os mais fracos vão ficando pelo caminho e os mais fortes vão subindo. Ela assim consegue também uma excelente cria, uma excelente produção. Ela está procurando os melhores da espécie. O mais forte ou o mais rápido, ele vai conseguir alcançá-la e vai copular com ela. Na hora da cópula, ele armazena dentro dela o seu órgão, no caso, e perde. E nesse momento ele cai morto. Tá? E muita gente até me pergunta, então a abelha mata? Não, ele não mata. Ela não mata. Ela sai, faz um voo nupcial e ele, ao copular com ela, ele morre. Tá? Então é uma escolha dele, a natureza age assim dessa forma. E assim ela vai perpetuando as coisas. Como eu falei com vocês, um fator importante, que eu acho que é o mais importante, inclusive, é a polinização. Que é disso que nós dependemos. Nós dependemos delas, eu acho que mais do que elas dependem de nós. Porque existe uma pesquisa, eu não posso confirmar tá, até que ponto essa pesquisa pode me dar uma guia, mas que se a gente não tivesse as abelhas, em menos de 4 anos a humanidade estaria extinta. Nós não teríamos alimento para todo mundo. Tá? A polinização, eu não mostrei para vocês, isso é um exemplo de polinização. Essa é uma apis, como o senhor conhece, e olha como é que ela fica no momento em que ela... A polinização ela não é feita pela boca da abelha necessariamente, ela é feita muitas vezes assim. Essa é uma mamangava, que é uma outra abelha brasileira também, e ela é a responsável pela polinização, por exemplo, do maracujá. Só uma abelha faz a polinização do maracujá. Sem essa abelha, não tem fruto do maracujá. Assim é o tomate. O tomateiro, por exemplo, quem conhece a flor do tomate, vai reparar que ele tem um pêndulo, que ela morde aquilo ali e sacode. É assim que é feita a polinização. Sem essa abelha, sem tomate. E assim deve ser também com uma relação enorme, entendeu? Então, deixa eu passar aqui para vocês. Tá vendo? Olha, conforme ela vai fazendo a polinização, vai tirando o néctar, ela vai passando o corpo, tá vendo? Por toda a flor. E assim ela vai fazendo a polinização. A abelha rainha, no caso, como você perguntou, ela vive 4 anos, tá? Só que, como eu falei, ela é a única que vai fazer a postura de realheira. As outras abelhas também fazem posturas, mas a única que faz a postura de uma futura rainha é a abelha, é a realheira. Aqui, ó, isso é um mandacaru, tá? Isso aqui eu tenho em casa, tá? As minhas plantas em casa são todas em vasos. Eu comecei a cuidar de planta porque eu falava de abelha, na verdade, porque a minha paixão sempre foi planta. E todo mundo dizia que eu era louco, que eu nunca ia conseguir botar planta dentro de casa e ter frutos em vaso.
Eu lá em casa tenho morango, fio, jabuticaba, nectarina, pêssego, mandacaru. Eu tenho uma série de coisas. Morango é o tempo inteiro dando fruto e tudo. E aí uma coisa vai levando a outra. Você quer saber por que uma planta dá fruto, por que uma frutífera dá? Em casa onde? Vila Isabel. Vila Isabel? Vila É Isabel. mesmo? É. Você tem um quintal grande? Não necessariamente, digamos assim, uma laje, um terraço. É e mesmo? mais uma varanda atrás, onde eu tenho tudo. Abacaxi, muita fruta eu tenho em casa. Aqui, ó, mandacaru depois da polinização. Uhum. Tá vendo? E vaso. Tá vendo? Isso tudo em vaso, tá? Mas apartamento O apartamento fica difícil, porque a gente está se referindo já no caso das plantas, que a gente está falando, de frutas, você não tem muito espaço. No caso das abelhas, não. Tem alguns vídeos acho que é que eu posso dizer, no YouTube, por exemplo, em que você tem criadores de abelha, tem até um rapaz que ele trabalha para o SOS, Abelhas Sem Ferrão, que ele cria abelhas no apartamento. E o pessoal pergunta, tá, mas como é que faz? As abelhas saem, vão por dentro da casa e vão parar lá na janela? Não. Ele fez uma adaptação, por exemplo, ele coloca uma caixa de abelha aqui e ele pegou a entrada, ou saída, no caso da colmeia, e colocou o cano. E ele colocou o caninho e foi direcionando o cano até a saída do basculante da janela. E aí, ou seja, ele nem percebe que tem abelha em casa, ninguém sabe, ele só sabe que tem aquela caixa com aquele caninho. Elas percorrem aquilo, vão lá fora, trabalham, trazem alimento, voltam, e assim ele continua criando. Ou seja, o pito dele é o cano. O pito vai dela até passa lá seu fora. cano. Obviamente, lá na ponta do pitozinho. cano, elas vão fazer um outro pitozinho. Sim. Isso aí elas vão fazer sempre, porque elas têm, como eu disse, elas têm como característica de fechar. Então, de uma forma ou de outra, elas vão estar sempre construindo esse pito. Aqui agora uma cena que eu queria mostrar para vocês, uma imagem muito difícil de se conseguir. Uma, inclusive, eu consegui ontem aqui. Eu até pedi desculpa por uma dessas imagens, por não estar tão nítida, porque eu filmei com o celular quando eu estava fazendo o fechamento da caixa para fazer hoje. E aí, por coincidência, eu capturei a imagem. A gente escuta muito falar, sabe, eu falei no começo das aves e das ceras. Isso aqui é cera de abelha melípona. São ceras de abelha sem ferrão. Aqui, ó, se quiser. Não tem cheiro, é só a cera realmente. Essa aqui é uma mandaçaia. Isso aqui é a geleia real. Essa é a geleia real. No caso de uma abelha melípona, a pessoa dizer para você, vendo geleia real, se ela disser para você que vende geleia real, um pote desse daqui tem que custar uma fortuna. Porque você imagina, um alimento que é posto para a rainha, a pessoa dizer que está fazendo extração disso e vendendo numa caixa, ele tem que ter uma quantidade absurda de caixas, ele tem que ter um cuidado gigantesco para conseguir tirar isso, sem que ele consiga destruir o disco, ou na verdade ele vai estar destruindo uma colmeia. Entendeu? Porque isso faz parte do disco de cria. Reparem bem, olha aqui, a abelha, essa é a abelha rainha. As operárias estão estimulando ela para que ela venha fazer a postura. Inclusive, a operária vai fazer, eu não sei se eu estava falando, não sei se já apareceu ali, eu acho que não, ela vai fazer a postura de um ovo. Só que são ovos atróficos. Tá? E o que acontece? Eles não vão ter crias aqueles ovos. Então ela se alimenta desse ovo, porque é proteína pura para ela, e aí ela se sente realmente estimulada e vai fazer a postura de um ovo. E aí agora, esse momento, infelizmente, isso não tem como eu mostrar para vocês ao vivo, seria uma cena assim, muito difícil de se capturar. Essa abelha é incrível também, a mandaçaia. Tá? Ela tem esse nome, inclusive, porque ela se chamaria, na tradução, vigia bonito, vigia bonita. Porque sempre fica uma de vigia na frente da colmeia. Então ela recebeu esse nome. Aqui, olha, agora ela fez a postura de um ovo. E o ovo, quando ela começar a crescer, começar a nascer, ele vai se alimentar desta geleia. Entendeu? E agora elas já vão começar a fechar, lógico, eu não vou terminar o vídeo todo, tá? Isso só para vocês verem a postura. E elas agora começam a puxar a cera para fechar o ninho e vão começar a preparar outros ovos, outros potes para que haja. E aqui, para terminar, gente,
o nascimento de uma abelha rainha. Tá? As operárias já estão abrindo o potinho de ovo para que ela possa sair. Agora já está levantando. Olha, estampou. É ela ali? Já É, saiu do grandela ela assim? saindo já. Ela já está nascendo, olha só. Olha, eu retiro que fui apicultor, tá? Você retira, né? Porque o conhecimento E a festa, e a Vocês têm festa gostado ela muito? é vendo. Obrigado. Para a gente completar, eu acho que nada mais justo, Amanda, que a gente tenha a prática da coisa, né? Porque ver no vídeo é bom, mas eu agora vou pedir, Rafael, passa para eles Eu aqui vou ter que carregar meu telefone. como é, para vocês verem por cima, como é tomada ali. uma caixa de abelha por cima. Isso. Aqui, como eu falei, olha, eu vou passar, vou levar para vocês verem. Aqui é o própolis, tá? A vedação que ela faz com o própolis. A cera, tá vendo? Deixa eu pegar aqui para vocês. Aqui, olha. A cera, tá vendo? O própolis todo vedado. E no cantinho, não sei se dá para você ver ainda, o potinho de mel. Deixa eu botar aí, passa aí para vocês verem. Os isoporzinhos ali, olha. Os potinhos de mel. Vendo ali, olha? Um potinho pequenininho ali, ó. Essa seria a visão, na verdade, dentro de uma casca de árvore, dentro de um ovo de árvore. É assim que ela estaria. A retirada disso tem que destruir a outra arte. É, a retirada foi o que eu falei. É proibido. Obrigado. É proibido. O IBAMA não permite que se faça retirada dentro de tronco de árvore. Isso é crime ambiental. Tá? A única forma permitida realmente foi como eu falei, com iscas. Porque senão, na verdade, você não está preservando, você está destruindo. Tá? E com a caixa racional, essa é uma vantagem que eu estava falando para você, da caixa racional. O que acontece? Depois que você vai criando, ela vai criando os discos, ela ocupa a primeira e depois o segundo módulo. Ela cria 2 camadas de disco de cria. Como é que você faz a multiplicação das suas abelhas? Você vai pegar isso aqui e vai fazer isso. Olha. Depois de um tempo que o enxame já esteja forte, você vai chegar aqui e vai retirar essa parte de cima, com discos aqui e discos aqui. Você tirou a parte de cima, por exemplo, trouxe para aquela caixa ali nova, coloquei o ninho ali, fechei, pego um pouco de pote de mel, um pouco de própolis, coloco nas laterais e eu já multipliquei a colmeia. Por isso que é permitido. Quer dizer, eu não destruí, eu mantive a colmeia e multipliquei. Como é que você vai fazer? Você vai tirar. Eu peguei aqui essa caixa. Ela estava lá na natureza, a isca, eu peguei e transferi para essa caixa. Acabei de transferir, eu tenho que pegar essa caixa e botar lá no local onde estava a isca. Por quê? Porque as campeiras estão voando. Elas estão na natureza. Senão, quando der 5, 6 horas, vão ficar perdidas ali. Porque você tirou a caixa. Então, você cortou a isca, fez todo o processo, tira a isca, porque senão você tem 2 locais com o mesmo cheiro. Você vai tirar a isca e vai pegar a caixa e vai colocar no local onde estava. Quando der 5, 6 horas, elas vão voltar todas para dentro da caixa. Então, você fecha a caixa e pode tirar a caixa e levar. E agora eu vou mexer aqui para vocês verem a reação. Esse é o mel, né? Esse é o mel, né? Todos os 2 são mel, né? É. Vamos lá. Sim, né? Reparem uma coisa. Olha como ele vai ficando preto. Esse é o também. Ele tava ficando preto, né? Clareou. Sumiu, né? Pois é. O mel, quando é verdadeiro, não há reação alguma com o iodo. Tá? Esse foi o mel que eu comprei na feira. Eu achei aquele do palito incendiar mais fácil. Não, mas é o que eu tô falando. Esse aqui é um teste. Aquele do palito você pode fazer até na rua. de É, repente, tô na você feira. pega um palitinho e fala, peraí, meu amigo, ainda faz a pessoa passar uma vergonha, cara. Isso não é mel. Bom, acho que eu vou ficar aqui. Eu posso ficar aqui até amanhã, tá? Não vai fazer diferença. Entendeu? Tanto faz se eu ficar aqui meia hora, 1 hora. A diferença é bem clara. Bem claro. Esse é um mel verdadeiro, esse é um mel
falsificado. A diferença é gritante. Vocês podem reparar aí, olha, não tem, pode passar aí para eles verem, não tem diferença alguma de coloração. Isso aqui significa o seguinte: aqui eu tenho açúcar, melado de cana, algo tem aqui que não é mel. Que não é mel. Entendeu? Então foi o que eu falei. Não dá para realmente a gente fazer esse teste numa rua, na feira, numa loja, mas dá para a gente começar a selecionar o nosso futuro do fornecedor de mel. Então, se você tiver alguma dúvida, chegou em casa, entendeu? Faz um testezinho. Isso aqui custa R$5, você vai gastar 5 gotas. Parabéns.